forte. Boa tarde. Boa tarde. Agora, teste de qualidade ouvido. E para que nós sejamos sintonizados com essa espiritualidade que tanto nos ampara nesta casa, nós vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lhe ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos títulos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. Perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o súbito valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos. E assim, com essa leitura inicial, iniciamos a nossa reunião, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Jesus, divino amigo, médico e criador das oportunidades que nós temos de progredir e aprender cada vez mais. Com o médico Jesus, elevamos o nosso pensamento para que tenhamos uma noite, uma tarde e noite de benécias, de aproveitamento, e que o nosso irmão Luiz Cláudio Alfradique possa ser incluído pelo seu mentor espiritual, trazendo sempre a sua mensagem, o seu estudo de grande proveito para todos nós. E assim, possamos nós receber dessa fonte fecunda de ensinamentos para discernirmos o melhor para todos nós, envolvidos nesta paz que estamos agora. Antes, porém, de eu passar a palavra, eu gostaria de me pedir aqui na escala. A escala, eu não tenho mais a escala aqui. Mas eu gostaria de fazer um aviso muito importante com relação à nossa banca do livro espírita. Nós
Segunda-feira estaremos com uma quantidade de livraços mesmo. Livros maravilhosos que estão à disposição de quem queira comprá-los. O preço é melhor do que o preço das editoras, porque o nosso objetivo não é ganhar percentual em dinheiro, e sim que a gente possa contribuir para a oportunidade de quanto mais pessoas puderem ler e aprender a doutrina espírita. Os preços estão excelentes. Segunda-feira estaremos lá. Lembrando que o Natal está vindo aí e a melhor coisa que nós podemos fazer é dar de presente um livro espírita. Faça isso e o resultado vem logo a seguir. Aquele vizinho que acha que a gente é meio doido de frequentar uma reunião que ele não tem muito conhecimento do que é, e se a gente presentear um livro espírita para ele, tudo vai mudar o conceito. Ele vai achar que a gente até gente boa. Então, com muito prazer, com muita alegria, mais uma vez conto com a presença do nosso querido irmão que vem lá de Niterói para trazer o melhor conceito da doutrina espírita para nós. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a oportunidade do serviço e é com muito carinho mesmo que a gente retorna ao Jesus Escola. Antes de a gente começar a falar sobre o tema em si, só para participar alguns que talvez não conheçam ainda, nós iniciamos neste ano um trabalho, a princípio bem embrionário, dentro do nosso círculo mais íntimo, chamado sementes diárias. O que são as sementes diárias? São mensagens que nós escrevemos sob inspiração, mensagens curtinhas, de 20 a 25 palavras normalmente, e essas mensagens nós enviamos todas as manhãs via WhatsApp. Então, como falei, começou bem no círculo mais íntimo, só que ela começou a tomar corpo, graças a Deus, porque o nosso objetivo é distribuir positividade todas as manhãs. Aqui no Jesus Escola, algumas pessoas já recebem, o Damião é um que recebe, a minha irmã também recebe diariamente, e nós estamos convidando aqueles que queiram passar a receber diariamente a semente diária, só o que precisa fazer? No final, é só colocar aqui nessa folha o nome, não precisa ser o nome completo, só o nome e o celular com o DDD, que nós vamos anexar isso à nossa lista diária de WhatsApp. Então, viu a semente, gostou, junte-se a nós, compartilhe com alguém, tá? para que a gente possa fazer esse movimento crescer de distribuir positividade a todas as manhãs, ok? Será muita alegria para nós, aqueles que queiram ingressar nesse nosso trabalho diário. Então, vamos ao tema desta noite. Hoje escolhemos como tema ciência e espiritismo. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos venerandos que meio dispõe o homem para agilizar o seu processo evolutivo. E quem responde a esta pergunta, que vale a pena ser lida, a resposta é espetacular. Quem responde é Santo Agostinho. E ele começa a sua resposta dizendo: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, fazendo alusão a esta frase que foi de Sócrates,
o grande filósofo que viveu 4 séculos e meio antes de Cristo. Sócrates, que até hoje é considerado o pai da filosofia ocidental. Sócrates não escreveu nenhum dos seus pensamentos. Coube ao seu discípulo Platão eternizá-los, registrar todos eles. Platão, que teve como discípulo Aristóteles, considerado até hoje o pai da ciência. Mas o que vem a ser ciência? Ciência é um conjunto de conhecimentos adquiridos racionalmente via observação, identificação e análise de fatos e fenômenos, buscando o seu entendimento e aproveitamento. À medida que o homem foi desenvolvendo o seu intelecto, ele começou a observar fenômenos da natureza, observar, analisar, buscando as suas explicações. E foi conseguindo, com o passar do tempo, explicar muitos daqueles fenômenos que até então eram tidos como fenômenos da divindade, obra da divindade. O trovão é a ira de Deus, ou o aviso de Deus, a grande tempestade, a grande ventania, o terremoto, fosse o que fosse, não tinha explicação, era tido como obra da divindade. À medida que ele foi conseguindo analisar e desvendar, ter as explicações nas leis da natureza, esses homens intelectuais começaram a se dividir. Muitos, talvez dando atendimento ao seu ego ou ao seu superego, começaram a achar que o homem por si só se bastava. Não tem nada de divindade ali. É uma lei da natureza explicável assim, assim, assim. Conseguimos achar o segredo. Esses começaram a caminhar para o materialismo, a descrença. A descrença de que havia uma força maior por trás daquilo. Cometeram um pequeno erro. Sim, conseguiram explicar a lei da natureza, ou as leis da natureza, só esqueceram de perguntar quem criou essas leis tão perfeitas e imutáveis, senão uma força superior. Outros, apesar de terem ali as explicações, mantinham a sua crença numa inteligência superior, a sua crença num algo além da vida material. Os séculos foram passando e quanto mais a ciência se desenvolvia, maior se tornava esse contingente de homens materialistas, formadores de opinião e que vinham assim arrebanhando muitas pessoas para a sua teoria. Chegamos lá ao século, meados do século XVII, e ali, John Locke, um grande, conceituado filósofo inglês, cria o empirismo. A escola que defende a ideia de que tudo aquilo que não puder ser provado por 2 mais 2 igual a 4, não existe. O que pode ser provado é verdadeiro. O que não pode ser provado simplesmente não existe. Ali passaram a existir os ateus de carteirinha, os materialistas de carteirinha. Mas como dantes, outras grandes mentes, culturalmente falando, cientificamente falando, mantinham a crença no algo mais, como o caso de Blaise Pascal, contemporâneo a John Locke. Blaise Pascal
físico, filósofo, matemático, aliás, pai da matemática moderna que utilizamos até hoje. Pascal dizia que o homem havia chegado numa encruzilhada. De um lado, a fria e lógica ciência, nua e crua, que não admitia nada que não pudesse ser comprovado. Do outro lado, aqueles que utilizavam a ciência, mas mantinham o sentimento da existência de Deus. Logo, a existência do Espírito, a existência da continuidade além da matéria. E esses dois grupos foram dando continuidade. Chegamos aí à tarde inglesa de 31 de março de 1848, onde Karl Marx, pai do marxismo, que serviu de base para o desenvolvimento do socialismo e do comunismo, Karl Marx, em um discurso, verbaliza que as religiões deveriam ser extintas, pois elas são o ópio das massas, fazendo uma alusão de que as religiões, como as drogas, criam uma dependência psíquica nas pessoas. Não tinha utilidade nenhuma senão criar esta dependência. Mas, coincidentemente ou não, nós espíritas costumamos dizer que grandes coincidências não existem. Naquele mesmo dia, 31 de março de 1848, do outro lado do Atlântico, à noite, na casa da família Fox, vilarejo de Hyattsville, estado de Nova York. Aquela casa habitada por essa família há 3 meses. John Fox, um pastor metodista, sua esposa e filhas. Todos esses 3 meses foram uma vida tranquila, até que nos últimos dias começaram a ocorrer à noite, naquela casa, as pancadas, as batidas no chão, nas paredes, no teto, nas portas, batidas misteriosas. É claro que as meninas ficaram com medo. E naquela noite, muito provavelmente intuída pelos bons espíritos, a senhora Fox, logo após uma das batidas, ela dirige uma pergunta à fonte daquela batida. Existe aí alguma inteligência tentando comunicar-se? Se sim, responda com uma batida, e foi imediata. Logo em seguida, ela atribuiu o código: 2 batidas para não, 1 batida para sim. E foram dezenas de perguntas, todas sendo imediatamente respondidas com sim e não. A última pergunta foi se ele autorizava que na noite seguinte ela trouxesse os vizinhos para testemunhar aquele fenômeno. E então, nas noites vindouras, foram tantas e tantas perguntas sendo respondidas com sim e não, que chegaram a identificar a história daquele espírito, de alguém que havia sido assassinado ali naquela casa algum tempo antes. Estava aberto oficialmente os canais de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, naquela noite de 31 de março. Do outro lado do Atlântico, na Europa, nas diversas cidades, começaram a surgir os fenômenos das mesas girantes, as mesas em que as pessoas se reuniam ao seu redor, colocavam sobre elas mãos levemente e as mesas flutuavam. Os fenômenos se tornaram um frenesi. As pessoas se reuniam à noite para matar as suas curiosidades no que diz respeito àquilo. Em 1854, o professor Hippolyte Léon Delisle Rivail, um pedagogo extremamente preparado, conceituado, discípulo de Pestalozzi, ele já estudava o magnetismo humano e fora
por um amigo para presenciar tal fenômeno. Ele foi, presenciou a mesa girante, a mesa flutuante. Naquela reunião as mesas não se comunicavam, simplesmente se moviam. E ele analisou, atribuindo aquilo a mais um efeito do magnetismo humano. No entanto, logo no início de 1855, aquele mesmo amigo o convida para uma outra reunião, numa outra casa, a casa da família Rodin, onde as reuniões já existiam há algum tempo, e a diferença é que as mesas lá respondem às perguntas. E ele foi. E já era o processo da psicografia indireta, aquela onde um cestinho com um lápis é preso, o lápis é preso ao cestinho, e as médiuns, duas meninas de 13 para 14 anos e a outra de 16, simplesmente colocavam o dedo em cima e os espíritos respondiam as respostas através da escrita. Rivaio, analisando aquilo, imaginou: se são espíritos de pessoas que aqui viveram, eu não preciso perguntar verbalizando. Vou fazer uma pergunta mental. Fez aquela pergunta mental e o espírito respondeu. Mais adiante, resolveu fazer a pergunta, ele era poliglota, em outras línguas que as pessoas ali não dominavam. Rivaio falava e escrevia inglês, francês, alemão, italiano, holandês e espanhol. Ele fazia nessas línguas as perguntas e os espíritos respondiam em francês exatamente aquilo que ele havia perguntado. Ali ele verificou que a coisa era séria e passou a frequentar aquelas reuniões. Algumas reuniões adiante, o espírito comunicante se identifica como Zéfiro, dando 3 salvas a Hipólite. Salve, salve, salve o grande apóstolo Hipólite. E ele pergunta o porquê da deferência, e ele se apresenta como um velho amigo de muitas encarnações passadas, desde décadas antes de Cristo, onde ele, Hipólite, era um sacerdote celta, um druida, e que respondia pelo nome de Allan Kardec, e que fora preparado ao longo dos séculos para, nesta encarnação, ser o grande codificador da nova doutrina, a doutrina dos espíritos, que trará de volta o cristianismo primitivo. E ele abraçou com todas as forças a sua missão, passando a assinar as obras com o antigo nome celta de Allan Kardec. Em abril de 1857, a publicação do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, numa tarde chuvosa no Palais Royal, em Paris. E naquele lançamento, Kardec diz que a fé, para ser verdadeiramente sólida, tem que ser aquela que poderá encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. E é esta fé que a doutrina espírita traz, a fé raciocinada, a fé que construímos em cima das explicações, não os dogmas goela abaixo. Nessas décadas, dessas muitas décadas que circundaram este momento da apresentação da doutrina espírita, muitas mentes brilhantes usavam do seu intelecto tentando justamente explicar, provar a existência de Deus, a existência do Espírito, ao contrário daqueles materialistas. Mentes como Benjamin Franklin, Michael Faraday, Marconi, Louis Pasteur, Albert Einstein, o gênio do século passado. Aliás, Einstein, já considerado um gênio,
certa vez perguntaram a ele como ele, o gênio da física, explicaria a existência do universo. E ele respondeu: não se pode conceber a existência do universo sem que antes concebamos a existência de Deus. Uma resposta de um gênio tem que ser simplesmente genial. Simples e genial. E foi justamente este o ponto: a existência de Deus. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Das 1019 perguntas, a menor de todas as perguntas: quem é Deus? E os Espíritos respondem a Kardec: inteligência máxima, causa primária de todas as coisas. E ele continua com as várias perguntas até que chega a pergunta 23 e 23A. O que é o Espírito e qual a sua natureza? E os Espíritos respondem: é o princípio inteligente do universo. Quanto à sua natureza, temos grande dificuldade em explicar pela vossa linguagem, pois até então vocês não concebem aquilo que não é palpável, não é quantificável. Na nossa linguagem, isso nada importa, pois não é preciso ser palpável para existir. Aliás, o nada não existe, pois Deus jamais criaria algo que não tivesse utilidade, e o nada não teria utilidade alguma. Com base nessa resposta de que o nada não existe, mais adiante, Kardec faz uma nova pergunta aos Espíritos. Dissestes que o nada não existe. Então, o que existe no aparente vazio entre os mundos, entre os globos, já que o nada não existe? E os Espíritos respondem que todo o universo, todos os mundos, todos nós, todo o universo está imerso no grande fluido universal. Tudo está ocupado pelo fluido universal. Fluido esse que nem os vossos sentidos, nem os vossos aparelhos mais sofisticados conseguem detectá-los, devido à sua sutileza. Diz: este é o ponto em que os nossos irmãos materialistas se apegam. Não há como comprovar, não há como medir. Não temos dúvida que, em algum momento futuro, a ciência conseguirá a comprovação científica da existência do Espírito, do fluido universal. É questão de tempo, mas até então não temos tecnologia desenvolvida para isso. No entanto, a espiritualidade superior, sob coordenação direta de Jesus, nosso governador, vem desde meados do século passado apresentando ao mundo fatos que vêm a comprovar os conceitos revelados pela terceira revelação, pelo Espiritismo. Conceitos como multiplicidade das existências, reencarnação, vindo a comprovar ali, com fatos, que aqueles conceitos são verdadeiros. A partir de meados do século passado, ficaríamos aqui a noite inteira só lembrando dos vários casos, mas vamos lembrar de 3. O primeiro deles ocorrido na Turquia,
em 1951, logo após a Segunda Grande Guerra. Na cidade de Ananda, nasce um menino e os pais lhe dão o nome de Malik. No entanto, na terceira noite após o seu nascimento, a mãe sonha que a criança chegava para ela e falava: eu não quero me chamar Malik, meu nome é Necipe. Então mude, por favor, meu nome para Necipe. Ela acordou, lembrou do sonho, mas não deu lá muita importância. No entanto, na noite seguinte, novamente a criança, em sonho, vai conversar com a mãe dizendo: você não mudou meu nome, eu não sou Malik, eu tenho um nome, meu nome é Necipe, e é assim que eu quero ser chamado. Quando ela acordou, já levou a coisa mais a sério e foi conversar com o pai da criança: vamos mudar o nome para Necipe? E o pai achou que não deveria, porque existe uma superstição na Turquia de que se duas pessoas da mesma família tiverem o mesmo nome, uma delas estará fadada à morte. Isso é uma superstição, gente. Porque se fosse verdade, Portugal tinha 1/20 da população. Porque toda a família lá tem muita Maria, muito Manuel, muito João, muito Joaquim. E resolveram, por isso, não mudar o nome. Continuou sendo Malik. Com o próximo dos 3 anos de idade, a criança passou a falar. E ela trazia toda a memória da sua última encarnação, bem recente. Meu nome é Necipe, eu não me chamo Malik. Eu sou casado, eu tenho família, eu tenho esposa e 5 filhos. Dizendo o nome da esposa e o nome de cada um dos 5 filhos. Dizendo que a sua família morava na cidade de Mersin, 80 quilômetros de Ananda. E ele insistia naquela história, e os pais levavam aquilo por conta da imaginação infantil. Aliás, esta história está relatada numa obra excelente, chamada Conte Mais, que é editada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, são 4 volumes destinados à educação infanto-juvenil espírita. Até que um dia, o avô de Malik vai visitá-los, e ele morava próximo ao Mersin. E a criança, repetindo a história com riqueza de detalhes, e seu avô lembrou que não fazia muito tempo havia ocorrido um assassinato, e Malik dizia que havia sido assassinado. Havia ocorrido um assassinato em Mersin, cujo nome da vítima era Necipe, como a criança dizia, e resolveu que ia apurar. Mas falou isso perto da criança, e a criança pediu que o levasse junto. Pediu muito, e o avô resolveu levar. Chegando lá, até facilitou, porque a criança identificou com extrema facilidade onde estava a casa. E ao chegar lá, chamou a esposa pelo nome e cada um dos seus filhos, sem errar nenhum. Só não soube o nome do 6º filho, pois estava no ventre da mãe quando ele for assassinado. Não precisamos nem dizer que a família mudou o nome dele para Necipe. Casos como esse vêm ocorrendo no mundo aos milhares. Crianças que nascem e reencarnam logo após a última encarnação e trazendo viva a memória da última existência, mas com este objetivo de mostrar ali que a reencarnação é um fato. A conceituada Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, desenvolveu um departamento para investigar isso. Há muitos anos eles vêm investigando esses casos quando surgem, e surgem em todos os pontos do mundo, em todas as regiões, em todas as classes sociais,
em famílias de todas as religiões. São mais de 10 mil casos acompanhados, dos quais mais de 2 mil já foram comprovados. A história relatada pelas crianças com o que se comprovou. É uma obsessora lá. São mais de 2 mil casos. Contra fatos e números, não há argumentos. O terceiro caso que vamos relatar aconteceu há 10 anos. Dr. Éder Alexander III, talvez alguns de vocês até lembrem do caso, que esse caso foi matéria do Fantástico, uma matéria muito bem elaborada, diga-se de passagem. Dr. Éder Alexander III, um materialista de carteira mesmo. Ele, diretor de neurociências do Departamento de Neurociência da conceituada Universidade de Harvard. Um belo dia, ele é acometido por uma meningite rara e entra em coma imediato. A equipe que o atendia eram os melhores neurocientistas do mundo, a sua própria equipe. E ao final de 7 dias de coma, foi constatada a morte cerebral. Não havia mais o que fazer. E então a equipe foi à sua esposa e disse: morte cerebral, não tem mais nada a fazer, vamos desligar os aparelhos. Ela foi até com surpresa, não estava preparada para aquilo. E muito provavelmente intuída pelos bons espíritos, disse: por favor, hoje não, me dê mais 24 horas para assimilar a notícia. Na manhã seguinte, Dr. Éder Alexander abre os olhos, sem nenhuma sequela para quem teve morte cerebral. Tinha todas as suas memórias em dia, mas revelou algo mais. Ele relatou com riquezas de detalhes todas as reuniões da sua equipe em cima do seu atendimento, pois ele em espírito acompanhava todas as reuniões. Relatou com riqueza de detalhe todos os diálogos dos familiares na antessala, pois ele em espírito acompanhava os familiares. Relatou ainda que antes de despertar fora levado para conhecer um pedaço da pátria espiritual, relatando o que tinha visto, as belezas que tinha visto, o que havia sido explicado. Não precisamos dizer que aquele ateu de carteirinha rasgou a sua carteira, tornou-se espírita, escreveu um livro chamado Uma Prova do Céu, e é um divulgador da doutrina espírita. Como esses são milhares e milhares de outros casos. Como resultado deste trabalho muito bem organizado da espiritualidade superior, já que não temos ainda meios tecnológicos de comprovar, atendendo assim à regra do materialista, estamos apresentando como fatos incontestáveis. E isso não é nada novo, porque lá atrás, Leon Denis, considerado o grande apóstolo do espiritismo, ele que deu continuidade à divulgação da doutrina espírita após o desencarne de Allan Kardec, Leon Denis certa vez fora perguntado se o espiritismo seria a religião do futuro. E a sua resposta foi de que o espiritismo não é a religião do futuro, pois ele é o futuro das religiões. Uma resposta que para muitos soou como arrogante, mas ele explica que não tem nada de arrogante nisso.
Sim, ele explicou que os conceitos revelados pelo Espiritismo, multiplicidade da existência através das reencarnações, esses conceitos começariam a ser comprovados nos berços das mais diversas religiões. E a partir do momento que aquilo se tornasse incontestável nas mais diversas religiões, essas religiões iriam se adaptar aos conceitos revelados pelo Espiritismo, incontestáveis. À medida que as religiões começam a assimilar esses conceitos, elas começam a ter uma unificação, uma uniformização pela sua base. E a partir do momento que as religiões, que até então antagônicas entre si, começam a ter uma base mais uniforme, o antagonismo começa a diminuir, desenvolvendo assim uma harmonia maior entre as religiões. Cada uma continuará seguindo os seus rituais, tá? As suas crenças, mas tendo toda a sua base unificada pelos conceitos revelados pela doutrina espírita. E a gente já vê isso acontecendo nos dias de hoje. Está aí esse Papa Francisco, maravilhoso. Sou fã desse Papa. 2, né? Ele, que desde o início vem fazendo um trabalho, um esforço de reunificação das diversas religiões. Ele que nas suas homilias, nas entrelinhas, se a gente presta bastante atenção, vê que ele admite a pluralidade das existências. Logo, a reencarnação é justamente aquilo que Leon Denis havia dito que iria acontecer e que, através desses fenômenos, vem acontecendo. Mas os nossos irmãos materialistas continuam o plantão com a síndrome de São Tomé. É preciso ver para crer. E eles, por muitas vezes, se tornam até um pouco agressivos com relação às pessoas que têm fé, a nós espíritas e outros mais, questionando a gente. Prova para mim. Se provar, eu acredito. Isso é besteira. Nós não podemos cair nesta armadilha, tá, de aceitar a provocação. Cada um no seu momento. Não chegou o momento deles ainda. Lá atrás nós tivemos nessa posição também. Mas não precisamos ficar calados. Nós podemos utilizar da argumentação deles, da teoria deles, que tudo aquilo que não é comprovado por 2 mais 2 não existe. Nós podemos utilizar desta teoria dele para, no mínimo, levá-los a uma reflexão mais profunda. É fácil. É só responder para ele da seguinte maneira: meu irmão, não dá para realmente contestar o que você está falando, mas fico triste por saber que você deve ter uma vida muito triste por não amar ninguém, ser uma pessoa que não sabe o que é amar. E de certo ele responde: como não sei amar? Eu amo minha família, eu amo os meus. Não, você não ama. Você não ama porque, pela sua teoria, o amor não existe. Assim como Deus não existe, porque o amor não pode ser palpável, o amor não pode ser quantificável, mensurável, o amor não pode ser provado por 2 mais 2. Então você não ama, se acha que o amor não existe. Mas é diferente, porque o amor eu sinto, é essa a questão. Nós sentimos Deus. Nós sentimos Deus em todo ao nosso redor, em toda a perfeição da natureza. Nós sentimos os espíritos, todos nós sentimos os espíritos. Quem é que nunca passou pela seguinte situação?
está sozinho em algum lugar e de repente escuta alguém te chamar. E vira para ver quem chamou, não tem ninguém. Não, mas eu tenho certeza que eu ouvi. Claro que ouviu. Não está vendo, mas ouviu. Quem é que não passou pelaquela situação de estar tranquilo, em casa ou em qualquer lugar, e de repente dá aquela angústia no peito, aquela tristeza, aquela melancolia, quase uma depressão? Que isso, gente? Não tem motivo para eu estar assim. Por que eu estou assim? Está assim porque um irmão, naquele estado emocional, se aproximou, está ali do lado. Você não está sentindo o que é seu, está sentindo o ambiente mental dele. Mentes se comunicam pela equivalência de vibração. Ou o contrário, está de repente normal, sente aquela leveza, aquele carinho, aquele amor, aquela alegria de gente, que alegria, que felicidade. Ele dá até medo de tão bom que está. Certamente está recebendo a visita de alguém que ama muito, de um ente querido, de um irmão de ordem superior lhe envolvendo, o seu próprio mentor lhe envolvendo naquela hora. Estamos sentindo aquilo que ele sente. Quem nunca aconteceu de repente do nada, daquele arrepio, um pedacinho do couro cabeludo? Proximidade. Médium, palavra criada por Allan Kardec para designar as pessoas que tinham a condição, a qualidade de ser medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo material. Mais tarde os espíritos nos revelaram que médium todos nós somos, em graus diferentes de sensibilidade, mas todos somos, todos sentimos a aproximação, a influência, a intuição dos espíritos. Não temos os meios tecnológicos para comprovar a existência do espírito, mas já possuímos o aparelho natural chamado médium, mediunidade. Como explicar? Pergunta a ser feita ao materialista. Como explicar um Chico Xavier? Mal completou o primário, escrever mais de 400 obras dos mais diversos estilos, todas com perfeição, escrever milhares de cartas, milhares de textos, alguns em língua estrangeira que ele nunca havia estudado. Uma experiência interessante, logo lá no início, estamos ali na década de 30, Chico fora chamado da Sociedade Paulista de Metafísica para falar sobre o que era a mediunidade da psicografia, o que era a psicografia, como funcionava. Homens ali, estudiosos, interessados no estudo daquele fenômeno. E depois de todas as explicações de Chico, eles pediram se ele poderia fazer uma demonstração. Emmanuel estava junto, Chico consulta mentalmente Emmanuel, e Emmanuel de pronto, sim, vamos fazer. No entanto, para evitar qualquer tipo de possibilidade de fraude, apresentaram a ele uma folha timbrada, tem que ser nesta folha aqui da sociedade, para evitar que pudesse ser trocado, ou alguém pudesse dizer depois que foi trocada aquela folha. Chico se concentra e psicografa toda aquela folha. Ao fim da psicografia, entrega. Ela fora toda escrita em inglês, de trás para frente, para ser lida no espelho. Contra fatos, não há argumento. A mediunidade é o aparelho que comprova a existência do mundo espiritual. A mediunidade está para o mundo espiritual como o microscópio está para o universo da microbiologia.
O microscópio fora inventado lá pelos idos de 1600 e alguma coisa, mas só veio a ser aperfeiçoado em meados do século XIX, ao ponto de se conseguir ver a microvida, amebas, bactérias, protozoários. A partir dali, os cientistas mergulharam de cabeça, impressionados com a existência daquele universo da microvida. E logo começaram a perceber que aquilo que ninguém imaginava que existia, porque não dava para ser visto, aquela microvida interferia diretamente na nossa vida. Algumas positivamente, outras negativamente. Começaram a perceber que eram aqueles seres minúsculos os causadores das grandes doenças que dizimaram milhões e milhões, que até então, por não ter explicações, era tido como o castigo de Deus, o trabalho de Satã. Mas a partir dali não. Era microvida em ação. Entre aqueles homens, Louis Pasteur mergulhou de cabeça. De imediato, foi o primeiro a desenvolver uma vacina extremamente eficiente, a primeira vacina antirrábica. A raiva matava milhões de pessoas. Desenvolveu as primeiras técnicas de higiene no manuseio dos alimentos, lavar as mãos, fez com que o índice de mortalidade caísse verticalmente. Desenvolveu o método que levou o seu nome de pasteurização, onde alguns alimentos que azedavam muito rapidamente, e se fizesse uso com ele azedo fazia grande mal, ele descobriu que aquilo era ação de algumas bactérias, e que se levasse aquele alimento a uma temperatura bem baixa, logo em seguida bem alta, e novamente bem baixa, as bactérias morriam, não resistiam a essa oscilação de temperatura, fazia com que o alimento passasse a durar muito mais tempo. Leite, queijos, vinhos, cervejas. Assim, é através do instrumento chamado mediunidade que temos a comprovação. A doutrina espírita é uma tríade. É ciência, é filosofia e é religião. É a ciência que estuda e explica a natureza, a origem